Olá, meu nome é Cleideni e eu sou a professora de gestão de pessoas de vocês. Hoje nós iremos gravar a unidade 4, análise de desempenho e potencial. Lembrando que essas gravações são direcionamentos para os estudos, né? Não é uma aula. É um direcionamento para os estudos, ok? Aqui estão as referências bibliográficas de hoje. E vamos começar. Avaliação do desempenho. Hoje, o assunto avaliação do desempenho, ele está na moda, né? Mas nós vamos aprender que não é apenas pela moda, e sim pela necessidade, pela eficácia do instrumento, tá ok? A avaliação do desempenho é uma metodologia que a área de gestão de pessoas utiliza para identificar, analisar e avaliar os resultados dos colaboradores em uma organização. Segundo Chiavenato, a avaliação do desempenho é o processo que mede o desempenho do funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho. Então, quando eu vou fazer uma avaliação de desempenho, eu estou medindo o desempenho dele, né, do funcionário. Eu estou medindo qual o grau que ele alcançou dentro do seu desempenho do trabalho, tá ok? Por que avaliar o desempenho? Segundo Chiavenato, toda pessoa precisa receber feedback a respeito do seu desempenho para saber como está fazendo o seu trabalho e fazer as devidas melhorias em seu desempenho. Pessoal, não tem como você melhorar se você não receber um feedback. E não tem como eu passar um feedback à revelia. Nós temos que, de tempos em tempos, algumas organizações de 6 em 6 meses, outras anualmente, mas nós temos que fazer a análise do desempenho dos funcionários, até mesmo para saber o que eu tenho que fazer para melhoria contínua, para melhora. Porque se eu não aplico a melhoria contínua, vai ter um determinado momento que eu vou ter que aplicar a reengenharia. E a reengenharia, além de ser mais caro, mais pesado, ela é avassaladora. Então, é melhor trabalharmos com a melhoria contínua. Para isso, uma das mais eficazes, mais eficiente ferramenta é a avaliação de desempenho. Por quê? Porque vai sinalizar não só o desempenho do funcionário, mas o que está por trás daquele desempenho ruim, né? O que está por trás daquilo, né? Então, você vai sinalizar várias coisas com a avaliação de desempenho. Sem isso, as pessoas caminham às cegas. Também a organização precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma ideia de suas potencialidades. Assim, pessoas e organizações precisam conhecer tudo a respeito de seu desempenho. Isso é fato. Quando a organização conhece todas as potencialidades de seus funcionários e conhece também todas as deficiências, nós podemos desenvolver melhor os treinamentos, os planos de desenvolvimento, a fim de que todos cheguem à excelência. A avaliação de desempenho não pode ser utilizada como uma ferramenta negativa, uma ferramenta de punição. A avaliação de desempenho, ela tem que ser utilizada
como uma ferramenta de melhoria contínua, de benefício total, tá? Quando feita com a devida atenção, uma boa avaliação de desempenho pode facilitar o alinhamento entre objetos individuais e estratégicos, melhoria da comunicação entre chefe e subordinado, clareza de expectativas e critérios de avaliação, subsídios para salários, movimentações de carreira e de seleção, identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento, reforço de competências estratégicas para a empresa, melhoria de processos de trabalho. Veja bem, quando você faz uma boa avaliação de desempenho, tudo melhora dentro da sua organização. Aqui eu quero chamar a atenção para essa melhoria da comunicação entre chefe e subordinado. Eu vou reforçar aqui o que eu falei anteriormente. Não tem como você utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de punição. Por quê? Porque ela vai perder o objetivo maior dela, que é promover a empresa, promover os seus funcionários, promover no sentido de melhoria mesmo, entendeu? Tem que ter uma clareza de expectativa tanto para a organização, né? Quais são as expectativas da organização com relação à avaliação de desempenho e as expectativas dos seus funcionários também, né? E futuramente, essa avaliação de desempenho, ela vai ser uma ferramenta maravilhosa para poder você providenciar as movimentações de carreira, as seleções internas, subsídios para aumento de salário, sim, tá? Só não pode ser punição de jeito nenhum, tá bom? Além disso, a avaliação pode transmitir aos funcionários a sensação de verdadeira segurança em termos de carreira a curto, médio e longo prazos. Por quê? Porque como é claro, né, como os objetivos são claros, o funcionário ele vai ter essa sensação de segurança, tá? A resposta afetiva no sentido de quem trabalha faz parte de um grupo e necessita sentir-se adequadamente posicionado. O sentido de importância da própria atividade em relação à empresa. Isso é importante por quê? Porque aumenta a motivação do funcionário, tá bom? Geralmente as empresas efetuam a avaliação de desempenho uma vez ao ano, em alguns casos após o período de experiência dos funcionários novatos. Para um adequado planejamento e desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho, é aconselhável seguir as etapas: elaboração do método de avaliação. Você começa por aí, né? Você vai elaborar o método de avaliação. Planejamento de quando e como será utilizada. Preste atenção, gente, vou voltar aqui na elaboração de método de avaliação. Algumas empresas, antigamente, hoje eu espero que isso não esteja acontecendo muito não. Pelo menos eu não tenho visto muito não. Mas algumas empresas, elas pegavam a avaliação de desempenho de uma outra empresa e simplesmente aplicava ali na sua empresa, sem fazer uma adaptação, sem fazer uma análise, sem fazer um estudo, nada, simplesmente aplicava. Isso não dá certo não, gente. Por quê? Porque as empresas têm culturas diferentes, têm valores diferentes. Os valores organizacionais são diferentes, mas os valores do seu capital intelectual também são diferentes. Então, se eu pego uma avaliação de desempenho de uma empresa lá do sul e aplico aqui em Minas,
que são costumes diferentes, que os costumes dos funcionários também são diferentes, tem uma probabilidade muito grande de não dar certo, de não ter credibilidade, tá? Então, eu não posso simplesmente pegar qualquer tipo de avaliação e aplicar na minha empresa. Eu posso pegar um modelo pronto? Claro que posso. No entanto, eu tenho que fazer as devidas adaptações de acordo com a realidade da minha organização, tá bom? Então, isso é uma coisa muito séria. Isso tem que ser pensado com antecedência. Não posso decidir, vou aplicar para todo mundo amanhã. Não é assim que funciona, não, tá bom? Então, vamos lá. Elaboração do método de avaliação, planejamento de quando e como será atualizada, comunicação e sensibilização de toda a equipe. Outra coisa importantíssima é você comunicar com antecedência, tá? E sensibilizar a equipe, principalmente reforçando que a avaliação de desempenho é uma ferramenta benéfica, é uma ferramenta que vai beneficiar a todos. Depois disso, você vai aplicar a avaliação, vai consolidar os dados apurados, vai dar o feedback para os envolvidos. Gente, tem que ter feedback. Se você faz uma avaliação de desempenho e não repassa o feedback, perdeu toda a avaliação de desempenho. Se o intuito dela é saber os pontos fortes e os pontos a serem melhorados, a fim de melhorar sempre, o funcionário tem que saber o resultado, tá bom? E, a partir daí, planejar as ações corretivas, tá bom? No próximo ano, as ações corretivas já foram implantadas, a tendência é de que o resultado seja anualmente cada vez melhor. Por isso, eu reforço a melhoria contínua, entendeu? Sempre. Métodos e técnicas tradicionais de avaliação de desempenho. As empresas, ao longo dos anos, tentaram várias formas de avaliar o desempenho humano no trabalho. Cada organização, por suas características peculiares, optou por métodos diferentes. Alguns desses métodos mais tradicionais: o método de escala gráfica, as listas de verificação, métodos de escolha forçada, métodos de autoavaliação, método de pesquisa de campo, método dos incidentes críticos. E as novas abordagens da avaliação de desempenho. Atualmente, as organizações têm se preocupado em aprimorar seus processos de avaliação do desempenho para monitorar a produtividade e o comprometimento de seus funcionários, oferecer feedback e otimizar os resultados organizacionais. Novos modelos foram desenvolvidos visando a autoavaliação e a autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal, foco no futuro e na melhoria contínua do desempenho. Então, o que há de melhor nesse momento hoje é a melhoria contínua, tá? Lembrando que o contrário de melhoria contínua é reengenharia. E a reengenharia, como eu disse, ela é avassaladora, né? Ela não é mais avassaladora, porque a melhoria contínua é contínua, ela não causa impactos, tá? A avaliação 360 graus é uma metodologia que possibilita otimizar a produtividade e prevê a participação
de todas as pessoas que interagem com o funcionário avaliado. É uma metodologia de gestão do desempenho em que as pessoas que interagem com o indivíduo emitem uma apreciação sobre o seu comportamento nas dimensões selecionadas. Participam da avaliação o superior, os colegas e pares, os subordinados, os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as pessoas que giram em torno do avaliado com uma abrangência de 360 graus. Então, gente, é por isso que ela chama avaliação 360 graus, porque todas as pessoas que envolvem aquela pessoa que está sendo avaliada, todas as pessoas que têm contato com ela, desde os colegas e pares, até mesmo os fornecedores, os clientes internos e externos, todas as pessoas participam dessa avaliação, tá? Essa metodologia é indicada quando se deseja estimular o desempenho para fins de planejamento individual através de negociação de metas de melhorias. Essas metas são negociadas no Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI, instrumento que completa a avaliação. Então, preste atenção. Então, cada uma dessas pessoas vai emitir a sua avaliação. Terminado isso, nós vamos traçar as metas de melhorias e vamos lançá-las no Plano de Desenvolvimento Individual. Ok? Método da avaliação por resultados ou avaliação participativa por objetivos, APPO, é o mesmo método, tá, gente? Esse método baseia-se numa comparação periódica entre os resultados fixados para cada funcionário e os resultados efetivamente alcançados. As conclusões a respeito dos resultados permitem a identificação dos pontos fortes e fracos do funcionário, bem como as providências necessárias para o próximo período. É, sobretudo, um método prático, embora o funcionário dependa sobremaneira das atitudes e dos pontos de vista do superior a respeito da avaliação do desempenho. Hoje em dia, gente, a gente não fala pontos fortes e fracos mais não, tá? Hoje em dia a gente fala pontos fortes e pontos a serem melhorados, tá? Porque quando você fala ponto fraco, muitas vezes você pode deixar o funcionário triste, né? Se achando assim o pior de todos. Quando você fala pontos a serem melhorados, você enfatiza que não existe nada fraco, que existe pontos a serem melhorados. E é o melhor mesmo, né? A melhor maneira de falar é essa mesmo, tá bom? Então vamos lá, novamente. Baseia-se numa comparação periódica entre os resultados fixados ou esperados para cada funcionário e os resultados efetivamente alcançados, ok? Método da avaliação por competência. O processo de avaliação por competência faz parte de um modelo de gestão por competências. Neste caso, a avaliação é apenas uma ferramenta que discrimina que competências organizacionais e pessoais deverão ser envolvidas e avaliadas na organização para o alcance das metas e objetivos organizacionais definidas no planejamento estratégico. Hoje em dia, a maioria das seleções elas já estão sendo feitas por competência, né?
Então, o processo de avaliação por competência, ele faz parte do modelo de gestão por competência. Se a empresa já gere por competência, a tendência do método de avaliação é que ela seja a avaliação por competência, tá bom? Neste caso, a avaliação é uma ferramenta que vai apenas discriminar quais as competências organizacionais e pessoais deverão ser desenvolvidas e avaliadas na organização. Isso vai ter que estar lá no planejamento estratégico, tá bom? Feedback sobre o desempenho. Para conduzir uma entrevista de feedback sobre a análise do desempenho do colaborador, devemos ter em mente que o objetivo principal da entrevista é reforçar o desempenho satisfatório ou diagnosticar o desempenho insatisfatório a fim de corrigi-lo. Ganham com isso o próprio colaborador, a equipe de trabalho, o líder e a empresa como um todo. Eu não canso de falar, né? Penso que é muito importante nós internalizarmos essa questão do feedback, porque uma organização que não conduz bem o feedback, ela está fadada a não ter os resultados esperados pelo feedback. Feedback, ele não é apenas um retorno, como as pessoas falam, né? Feedback, ela é um retorno do serviço executado a fim de verificar, a fim de comunicar ao funcionário se o serviço foi a contento e, se não foi, o que ele tem que fazer para melhorar. Então, o objetivo do feedback é melhoria contínua, é desenvolvimento. O funcionário, quando ele sabe disso, ele fica querendo feedback todos os dias. Quando ele tem ciência de que o feedback é para melhoria e não para não prejudicial, e não algo para prejudicá-lo, quando ele tem ciência disso, ele quer feedback todos os dias. Se eu não passar um feedback de forma correta, informando ali os seus pontos fortes e os seus pontos a serem melhorados, a tendência é não funcionar, é não adiantar. Aí o gestor chega e fala assim: ai, não aguento mais, aquele funcionário não tem mais jeito, porque eu falo e nada melhora. Mas por quê? Muitas vezes é porque o feedback está sendo dado de forma incorreta, tá bom? Dicas para conduzir o feedback da avaliação de desempenho. Uma maneira eficaz de conduzir a entrevista é ser direto, descritivo e específico. Não fique embromando, não, gente. Seja direto e já comece o feedback falando que é um feedback, tá bom? Fale em termos de dados, objetivos de trabalho, usando exemplos mais ricos possíveis. Porque o feedback não envolve, gente, a vida pessoal da pessoa, não. É trabalho, os dados objetivos de trabalho, tá bom? Não coloque o colaborador em xeque e não emita juízo de valor. Quando estamos repassando o feedback, não colocamos o funcionário em xeque, né? E também não emitimos juízo de valor, tá bom? Recomenda-se que, ao final da entrevista, um contrato seja elaborado visando sistematizar uma programação de ações que promovam o desenvolvimento dos pontos necessários. Apesar de que falar essa palavra contrato, ela já assusta um pouco, mas não tem que assustar nada, não. Não é um contrato
um contrato no qual, se ele não cumprir, ele vai ser demitido. Porque contrato, a gente entende, é isso, né? Não, é um plano de ação, tá? Recomenda-se que, ao final da entrevista, um plano de ação seja elaborado, visando sistematizar uma programação de ações que promovam o desenvolvimento dos pontos necessários. Fica até melhor essa palavra aqui, né? Prazos devem estar claros nesse plano de ação. Até semana que vem vai fazer isso. Daqui a um mês vai ter melhorado aquilo. E assim por diante, tá bom? Ok? Bom, o que tínhamos para hoje é isso. Eu aguardo as dúvidas e os comentários através dos fóruns, tá ok? Obrigada a todos.